Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Criando Asas. Hoje na nossa casinha nova, um estúdio super bacana, preparado com muito carinho para vocês. E estamos com uma convidada ultra mega power especial. Ela é gata, ela é inteligente, mulher empoderada, perita em narrativa. Seja muito bem-vinda, Cris Kumakola. Obrigada, Lu. É uma honra, um prazer estar aqui, Fábio. Um prazer estar aqui, Lu. Obrigada pelo convite. Nossa primeira convidada, hein, na nossa casa. É verdade. Olha, gente. É um prazer receber você, Cris. E depois dessa apresentação maravilhosa que ela fez, agora você vai ter que me explicar, explicar para todo mundo o que é uma perita em narrativa. Pois bem, todo mundo escuta falar de storytelling, né? Só que a narrativa, ela vem antes do storytelling, né? Então todo mundo tá escutando falar, tem que ter storytelling na rede social, tem que ter storytelling no LinkedIn, tem que ter storytelling nisso, naquilo. Pausa. O que adianta você contar uma história pro outro se você não conta a história pra você? Isso é narrativa. Quando você decide pedir alguém em casamento e dá um solitário de diamante, existe uma narrativa por trás desse seu comportamento. Primeiro, uma narrativa interna. Porque ela tem um sonho com ela, quero ela pra minha vida, tá alinhado com os meus sonhos. Entende? Isso é a narrativa que você conta pra você. Estou à altura dela, né? Então, se você não tem uma narrativa interna, você não tem storytelling e aí você não tem posicionamento. Né? Então, quando eu falo que eu sou perita em narrativa, isso vem de muito tempo, tá, Fábio? Vem muito tempo. Vem lá da época que eu fazia faculdade de História, e eu fui para o Museu Campo de Auschwitz para poder estudar o Joseph Mengele. E quando eu cheguei lá, vendo todos aqueles documentos, que ele é um médico nazista, tá, gente? Ele é algoz, ou seja, eu estava estudando o vilão da história. Eu comecei a ver todos os documentos e eu comecei a ver como que isso era espelhado no cinema. Então, eu analisei o comportamento dele, analisei a documentação, a narrativa contada até ali e como que isso estava sendo espelhado, principalmente no cinema. Então, por isso que eu falo que eu construo primeiro a narrativa com você, e depois, por consequência, isso vai para a rede social. É natural. Rede social, LinkedIn, sua vida, e aí vai. E, Cris, todos nós temos histórias para serem contadas, né? Porque as pessoas, elas veem palestrante e falam, nossa, mas eu não tenho uma história tão bacana. Tem, então, sim. Na verdade, tudo é a forma como você conta. Todos passamos por alguma situação que pode agregar na vida de outras pessoas. Então, fala um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente. Teve uma mentorada que ela me contou recentemente uma história e ela veio trazendo uma história dela de dor, de perdas, de angústia e tudo. E aí, quando ela terminou de contar, eu falei assim, olha, eu queria que você me permitisse recontar a sua história aqui pra você com o que eu entendi. E aí eu vim recontando a história dela, só que com outro filtro, com o filtro de superação. Né? Eu não tô falando da trajetória do herói, tá? Porque muita gente confunde isso com trajetória do herói. Trajetória de herói é um tipo de narrativa. Existem zilhões de narrativas, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando você olha pra sua história, primeiro você tende a diminuir ela. Normalmente é assim, né? A pessoa pergunta assim, nossa, que colar lindo. Ai, comprei, tava na promoção. Não é assim? É a minha nossa, cara fazer isso. A pessoa ela já acha que ela vai ser julgada pelo consumo, né? E hoje em dia as pessoas têm muito medo do julgamento, talvez por não entenderem a sua própria narrativa. E às vezes não, às vezes vai em camadas mais profundas ainda. Mostrar que ela é normal, que é possível, que a outra pessoa também pode, que não é extraordinária. Sim, não. Porque, normalmente, a pessoa que tem a dificuldade de agradecer, entendeu o elogio? Porque se eu tô te elogiando algo que você tá usando, é um elogio a você que escolheu aquele algo, certo? Você pode só responder muito obrigada. Fico feliz que você gostou. Comprei não sei onde, como quem dissesse. Se você quiser comprar, você pode comprar também. Mas não, foi baratinho. Você diminui o seu tamanho. E isso é uma narrativa recorrente das pessoas que têm dificuldade de ver o tamanho das suas próprias histórias. Então, quando eu sento com a pessoa, eu sou analista comportamental pelo BI Chicago. Quando eu sento com uma pessoa, eu estou fazendo essa leitura também. Entende? Então, eu busco não só a questão da narrativa da faculdade de história, mas a especialização, né, da análise comportamental. Então, eu consigo ver isso. Então, quando a pessoa senta mentorada na minha frente e fala, não, porque a minha história foi assim, eu falo assim, tudo bem, calma, vamos respirar. Vamos recolocar algumas peças no lugar. Por que você acha isso? Por que você falou que seu colar foi baratinho? Me explica. Aí ela vai falar assim, não, porque eu não quero que a pessoa ache que eu tô me achando. Você não precisa se achar porque o seu colar é bonito. Ponto. Assuma a sua escolha. Só que assumir a escolha é difícil, Fábio. É difícil, né?
dentro do mundo que você tá o tempo todo. Você trouxe uma questão sobre a área comportamental. Aí você me traz Você começa com uma informação sobre a história de Joseph Mengele. E depois você me traz uma informação sobre análise comportamental. E aí você cria uma metodologia sua, né? Me conta um pouco de como é que você se desenvolveu profissionalmente para você chegar a esse ponto de ser uma perita e por que tem esses dois contrapontos, né? Sim. Porque um é a história e outro é a análise comportamental. E ainda tem a experiência do cliente, do marketing, né? O que eu tô querendo dizer... Ou seja, temos bastante coisa para falar. Temos algumas coisas para falar aqui. Então, Fábio, a questão da narrativa, ela sempre teve na minha vida desde muito pequenininha, tá? Eu venho de um ambiente que ele era muito humilde e muito hostil, tá? E ali eu tive que entender sobre relações de poder. Só que quando eu falo de relações de poder, eu tô falando de Foucault. Ai, Cris, que saco, você falava de Foucault. Não, deixa eu explicar. Foucault, filósofo, historiador, que ele simplesmente falava que a forma de você exercer poder sobre outro está em camadas, às vezes, muito mais sutis. Não é só eu te dando um tapa, eu te batendo. Não, às vezes é uma frase que eu coloco que te reposiciona no jogo e sobre todo mundo que tá aqui. Olha o poder da narrativa. Às vezes, é um gesto, linguagem corporal. Entende? E eu percebi isso muito rápido, porque no ambiente que eu vivia, eu precisava entender justamente esse poder. Ele subia e ele descia. Eu brinco que eu falo assim, que na minha cabeça é como se fosse os cavalinhos do Fantástico, sabe? Do jogo. Eu percebi assim, ó, minha mãe avançou à frente. Não, agora foi meu padrasto. Ih, meu irmão passou à frente de todo mundo. Onde é que eu tô? Ih, cara, eu tô comendo poeira aqui atrás. Então, peraí, como é que eu me reposiciono dentro desse jogo? Então, sempre foi assim, na minha cabeça, tá? Então, quando eu chego na faculdade de História e tenho a primeira experiência com Foucault, eu falo, gente, esse cara é sensacional. Ele botou em palavras aqui o que eu a vida inteira senti. Só que ninguém na faculdade de História gosta de Foucault. Ninguém gosta. E ali eu comecei a pensar o que eu queria estudar. E eu sempre pensei em ser referência em algo. Sempre, Fábio. Isso foi uma coisa marcada na minha vida. Eu vou ser referência em algo. Ponto. E ali eu começo a buscar justamente me encaixar no que faria sentido. Vou para Auschwitz, Museu Campo de Auschwitz. Minha faculdade não tinha intercâmbio, não tinha convênio para fazer esse intercâmbio. Eu dou um jeito disso acontecer. Eu dei um jeito. Eu não falo polonês. O meu inglês era péssimo. Eu só sabia falar hot dog. E aí eu falei assim, como é que eu vou? Dei meu jeito, fui. E aí quando eu chego lá, eu deparo justamente com a questão da narrativa. Não tô falando que ele é mais ou menos, é porque o que me leva a estudar o algoz é justamente o desafio de você entrar numa mente humana, provavelmente com sobrecarga psíquica, com distúrbios e tudo mais, e eu queria entender a loucura dele. Minha questão era, eu quero ver a sombra desse cara. Eu quero entender como é que esse cara, formado em filosofia, doutor em filosofia, vai pra medicina e faz experimentos com outros seres humanos. Cara, filosofia é a ciência do saber, do pensar, concorda comigo? Do existir. Do existir. Como é que ele teve... Entende? A gente pensa dentro do imaginário coletivo, quem se forma em filosofia, em psicologia, tem a questão da sensibilidade, da profundidade, né? Como é que esse cara conseguiu ir pra Áustria fazer experimentos com seres humanos? E aí eu vou começar a estudar o quê? Símbolos. Eu vou começar a estudar não só o momento histórico, mas os símbolos que se tinham ali. Né? Que a gente, alguns deles, infelizmente ou felizmente, a gente usa até hoje. Né? Então, a minha formação, ela começa em história por aí. Eu começo a perceber que o que eu gosto é o comportamento humano, que a história só virou um alicerce, só uma base, porque existe um termo que é história magista vitae, ou seja, história mestra da vida, que já caiu do ponto de vista acadêmico, muita gente já não concorda, que significa que a história se repete. Eu, particularmente, acho que ela se repete, tá? Mas há uma discussão acadêmica sobre isso. E aí eu pego a história, eu olho e falo assim, eu gosto de estudar ser humano, o que eu faço? Eu começo a estudar ser humano. E no meio disso tudo eu vou empreender, né? E aí tem como empreender sem estudar ser humano, Fábio? Não tem como. Não tem como. Ou pelo menos observá-los com muito critério, né? Pô, imagina, você, né? Um ambiente super feminino. Homem, você teve que entender quais eram os códigos das mulheres, quais são as palavras que pra você significam uma coisa enquanto homem, mas que pra elas significa outra completamente diferente. Pensa só comigo. A palavra mudar e transformar. Elas têm o mesmo significado,
no dicionário, concorda? Se a gente procurar aqui, mudar e transformar é a mesma coisa. Só que quando eu penso em mudar, o nosso imaginário vai para um lugar que é o lugar de um apartamento cheio de caixas, ou uma casa cheia de caixas, suor, transtorno, né? Incômodo, desconforto. Quando eu falo em transformar, sabe o que você lembra? Da borboleta. Borboleta. Você viu? Antes de eu falar, você já foi. Borboleta. Que a lagarta fica no casulo e dali ela faz o que? Voa. Entende como que um é up e outro é down? Então, quando eu coloco isso, por exemplo, vamos espelhar isso na rede social, tá? No posicionamento dentro do Instagram, por exemplo. Ali na bio do Instagram. Quando eu boto mudar e transformar, eu já criei uma sensação. Antagônicas, percebe? Já criei uma sensação. E isso piora. Se eu falar pra você que Stanford fez uma pesquisa há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, que pegou vários headhunters, colocaram todos eles dentro de uma cabine de ressonância magnética, né? E deram uma pilha de currículos para eles verem, papel. Só que tinham várias formatações diferentes ali. Às vezes a foto era do lado de cá, às vezes a foto do lado de cá, às vezes o título mais em cima, às vezes mais embaixo. Fizeram isso. Só que eles perceberam um padrão. Primeiro, padrão. Eles demoravam em média 3 segundos para escolher, decidir se iam chamar aquela pessoa ou não. Mas qual era o critério que eles usavam? Eles começaram a se questionar isso. E aí perceberam o seguinte, que o movimento ocular deles era idêntico. Ou seja, há um vício na movimentação ocular quando você olha para um papel. Então, independente do lado esquerdo tá o nome ou tá a foto, eles bateriam o olhar exatamente naquele lugar. Todos eles. Exatamente naquele lugar. Depois batiam em outro lugar, depois batiam em outro lugar, depois em outro lugar. E eles entenderam que o posicionamento da informação no papel é um critério absurdo de você ser chamado ou não. E aí, poucos anos depois, eles transportaram isso para onde? Para a rede social. E aí, é o pulo do gato. Tem muita gente que fala de posicionamento, tem muita gente que fala de narrativa, de storytelling, mas eu vou te falar uma coisa, Fábio. Só eu falo disso. Que é, se a sua bio não tiver com as palavras certas, nos lugares certos, isso é ciência. A pessoa que viu o seu Reels vai entrar no seu Instagram, vai olhar sua bio e vai embora. Só que ela vai fazer isso em 2 segundos, porque do lado da sua bio tem o quê? Uma menina de biquíni, do outro lado tem um gatinho fazendo uma coisa engraçada, tem outro meme, então o tempo ainda diminui. Entende? Então, por exemplo, as minhas mentoradas sabem, eu alinho com elas a bio. Elas estão proibidas de mexer na bio. Mudou de ideia? Vamos trabalhar juntas e a gente muda juntas. Mas não sai ali mexendo nas coisas, não. Porque é real, é numérico. Você bota numa planilha e você consegue analisar o que acontece, o tipo de seguidor que você atrai com um posicionamento de palavras, né? Posicionamento de branding que eu tô falando, não, de palavras no meio, e um outro posicionamento de palavras, o outro tipo de seguidor que você traz. Eu não tenho nenhuma, nem 2, nem 3 planilhas de Excel para provar isso. São muitas, né? Eu já tive algumas mentoradas, muitas, e elas fazem isso. A gente trabalha muito com dados e fatos, né? Então, daí vem a questão da narrativa. Sempre teve na veia, Fábio, sempre teve. Cris, você falou que você veio de um ambiente familiar que não tão... bastante hostil, na verdade. Bastante hostil. E da onde que veio essa sua ousadia, essa vontade de ser perita em alguma coisa? Porque a gente sempre se inspira em alguém. E essa sua coragem de ir para um outro país com uma língua que, né, você não conhecia. E lutar por isso na faculdade, que também foi algo que nunca tinha acontecido na faculdade. Então, da onde veio essa ousadia, esse espírito, né, de desbravar? Eu acredito que algumas coisas nascem com a gente, tá? Eu acredito muito em Deus, eu acho que a gente faz algum trato em algum momento, tá? Porque não é possível, assim, eu não lembro disso, mas meus primos contam, as pessoas da minha família contam que é o seguinte, era uma família pobre, minha casa era de tijolos, assim, um tijolo mesmo, que você via a cor do tijolo. Que tipo de badalé que você vem, perdão? Pedra de Guaratiba. Jura? Uhum. E só que Pedra de Guaratiba, gente, há 30 anos atrás, não é Pedra de Guaratiba hoje, né? E aí... continua ainda assim, humilde, mas naquela época, a casa da minha mãe era a última casa da rua. Não tinha mais casa, né? E aí, o que acontece? Dentro daquele ambiente de que você corre descalço, do que você corre com o pé na terra e tudo, de repente, eu chegava pra minha mãe arrumando as coisas assim embaixo da pia, né? A minha mãe falava assim, eu chegava pra minha mãe assim, vendo o Planeta Xuxa, que passava e vinha, mãe. Minha mãe, oi. Desse dia eu lembro.
Esse dia eu até procurei isso no YouTube e eu encontrei esse programa da Xuxa no YouTube. Eu falei assim, mãe, ser bailarina dá dinheiro? Olha a minha pergunta. Eu não perguntava se era legal, eu perguntava se dava dinheiro. Ou seja, em algum lugar na minha conexão, na minha parte cognitiva, eu já entendia que eu precisava de dinheiro para ter um ambiente diferente daquele. Como? Aí vai saber como, né? Mas eu lembro, eu era pequenininha e eu lembro de parte disso. Desse episódio da Xuxa foi uma coisa que eu tenho uma memória muito viva. E eu falei assim, a minha mãe, eu lembro que a minha mãe falou assim, filha, fora do país. Vai ter que ir para outro país. Só que, gente, falar pra mim que eu tinha que ir pra fora do país, não, naquele momento... Mas você registrou isso? Sim, mas naquele momento, pra mim, foi assim, Hogwarts. Eu tô falando é a mesma coisa que ir pro Harry Potter. Entendeu? Pro mundo do Harry Potter. Tipo, isso não existe, isso não tá no meu alcance, eu não consegui alcançar aquilo. E aí eu lembro que eu voltei e sentei. Eu lembro exatamente, eu sento na frente da televisão com aquele pacote daquele biscoito de vaquinha amarelo, tô comendo, e aí aparece um cirurgião plástico. E eu volto. Mãe. Meu primo já sentado na cozinha, minha mãe arrumando, consertando as panelas, né? Pra poder fazer as coisas durante a semana. Mãe, oi. E ser médico dá dinheiro? Dá, minha filha, dá sim, dá muito dinheiro. É médico que faz as pessoas ficarem bonitas? Ah, cirurgião plástico dá muito, minha filha. Imagina, 30 anos atrás, a cirurgia plástica ainda não tinha tornado boom. Esse médico era o Ivo Pitangui. E aí passou um tempão e eu comecei a falar que todo final de semana eu era uma coisa. E alguém lá em casa, meu primo, falava assim, e aí, você vai ser o quê? Você isso, você aquilo. Normal, criança faz isso, né? Lógico. Mas por que você vai ser isso? Porque eu quero ser rica. Porque eu quero ser rica. Porque eu quero ser... Até que eu entendi em algum momento que a questão não era o que eu ia ser. Era o que eu queria ser. E em algum momento eu comecei a falar assim, eu vou ser rica. Eu vou ser rica. Só que imagina, o ambiente é a hostilidade do ambiente, né? Em pouco tempo a rua tava me apelidando de riquinha. Riquinha. O bullying da criança, né? Só que assim, isso é um... E aí é uma coisa que eu conto no meu livro, que eu falo assim, para vocês perceberem como o meu sonho invadiu a realidade dessas pessoas. Vocês entendem quando você bota o apelido numa pessoa, seja ele pra cima ou pra baixo, você tá impulsionando algo nela? Olha o poder da narrativa. E aí elas falavam riquinha, ou seja, essas pessoas me reconheciam, mesmo que no inconsciente, como riquinha. Olha a loucura. Talvez você já se posicionava dessa forma? Talvez, não sei. Como que você era? E aí... A sua atitude já criança? Não, a minha atitude era assim. Minha mãe trabalhava na época na Fundação Getúlio Vargas, que na época era uma editora. Olha a coincidência dos fatos, né? E eu escrevendo um livro, trabalhando com narrativa. Olha isso. E aí, a minha mãe traz uma revista, bem na época da Lady Di, que ela tá sentada no iate, na prancha de um iate, ela tá com maiô turquesa, azul turquesa. Gente, como eu sonhei eu com esse maiô e sentado nesse barco. Eu sonhei a minha vida inteira com isso. Quase a minha vida toda com isso. Eu dormia me imaginando ali. Vamos lá. E aí eu começava a falar assim pro pessoal, pros meninos da rua. Imagina, as crianças vinham com a melequinha aqui escorrendo, né? Aquela barriguinha inchada. Tia, Cris, isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Ô, tia, Cris fez não sei o quê. Imagina. Aí eu falo assim, não, porque eu vou ter um barco desse tamanho. Vai ser um barco gigante. E aí a pessoa começava a rir. Aí eu falei assim, então eu também não vou te convidar pra vir pro meu barco, quando eu tiver com o meu barco. E aí tinha um menininho, um molequinho, de olhinho claro, que era o mais novinho da turma, que parava assim no meu lado e falava assim, ele tava sempre com o dedo na boca. Impressionante. Ele sempre falava assim pra mim, eu vou no seu barco, tá? Eu vou no seu barco. E eu morri essa história. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo que, gente, isso, assim, eu não sei de onde veio, mas eu sinto que isso é uma coisa que nasceu em mim. E aí, eu não sei se vocês acreditam em você projetar sonhos ou não, mas eu acredito muito nisso. Muito, por isso que a gente deu risada. A gente falou, o papo já vai pro lado que a gente... A gente sempre cai no mesmo lugar. Isso tem muito a ver com narrativa. Entendeu? Que eu tanto sonhei, eu estando no iate, tanto sonhei eu estando com o maiô turquesa, e que ano passado eu estava no iate gigante Mônaco, fui convidada para um evento, e o meu biquíni era turquesa. E de repente, no meio do evento, eu me dei conta nisso. Eu falei assim, daqui a pouco a lágrima escorrendo aqui assim, ó. Não que isso não tivesse acontecido com outras situações. Mas são realizações. Aquilo ali era um marco, que era da garota de 6 anos de idade, que pouco tempo começou a imitar Oprah. Peraí, a gente tinha Xuxa, a rainha dos baixinhos de loiro, com aquelas pernas longas, lindas, que dançava, bonita, sexy, pá, que todas as crianças gostavam disso, né?
A gente do outro lado tinha a Carla Pérez dançando na boquinha da garrafa. Por que eu tava imitando a Oprah? Uma mulher negra, uma mulher gorda, uma mulher que tecnicamente não atendia aqueles padrões. Mas eu tava assim... Minha mãe, eu não sei o que você tá falando. Eu Nem você não. sabia. E aí minha mãe, minha filha tá imitando. E minha mãe levou isso pro cultura de trabalho. Cara, isso agora tá imitando dela. Faz assim. Aí as amigas da minha mãe falam assim: o que é isso? Eu falei assim, cara, não sei. Você que não tá tentando falar outro idioma, mas quem ela tá falando? E aí foram buscando, construindo as pecinhas e acharam e descobriram que era a Oprah. Entende? Então, assim, isso é assim. Eu não sei se é uma narrativa que me contaram desde pequena, porque minha mãe sempre falou assim: você pode tudo o que você quiser. Isso ela sempre falou pra mim e pros meus irmãos, tá? Nunca diga que você não é capaz. Não, ela sempre falou assim, e uma coisa que ela fazia, que era um exercício com a gente, eu digo que assim, apesar de todas as dificuldades que ela teve como mãe, e que eu reconheço que foi muito difícil, ela teve uma coisa que foi uma presença de espírito em algumas situações ligadas à autoestima, que hoje eu vejo poucas mães tendo. Poucas mães tendo essa calibragem, esse calibre emocional pra isso, sabe? Então eu chegava pra ela e falava assim: eu acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Cristiane, Cris, por que você não vai conseguir? Aí eu, por causa disso, você já fez coisa pior. Você já fez isso, você já fez aquilo. Olha o que ela fazia, olha o exercício que ela fazia. Ela usava o passado pra validar que eu era capaz de realizar alguma coisa pro futuro. Isso é narrativa. Isso é puramente narrativa interna. Ela fazia isso sem perceber. A sua mãe era sua mentora. Ela era minha mentora, assim, volto a dizer, com todas as dificuldades emocionais e psíquicas que ela teve, porque muito da instabilidade do meu ambiente, onde eu cresci, vinha da minha mãe, né, por uma série de sobrecargas, uma série de traumas, uma série de coisas, mas nem tudo é luz, nem tudo é sombra, né? E o lado luz da minha mãe é esse lado de ela construir uma narrativa. Tanto é que lá em casa é muito impressionante isso. O meu irmão tem uma autoestima absurda. O meu outro irmão também tem uma autoestima. O meu irmão, com 6, 7 anos de idade, ele queria namorar. E ele chegou um dia, se arrumou assim: eu vou pedir fulano em namoro. Eu falei assim: que legal. Ele: eu acho que eu nem vou precisar pedir ela em namoro. Aí eu: por quê? Porque quando ela me vê hoje, ela já vai querer namorar comigo. Eu lembro assim: gente, de onde saiu isso? E é isso. Então, assim, justamente eu acho que por conta dessa narrativa interna que ela sempre trabalhou. Sabe? Sempre trabalhou. Então, de modo geral, se eu tivesse que responder a sua pergunta assim com uma palavra, tipo, onde, por que eu tenho esses sonhos grandes e por que eu sempre tive esse comportamento, eu acho que tem coisas que a gente nasce pra fazer. Tem coisas que a gente nasce pra ensinar. Tem coisas que é como se fosse um contratinho que a gente assina lá em cima e desce e vai fazer. Quem não acredita em Deus, gente, sinto muito. Então você pode dizer que é alguma alienação psíquica, psicológica, e tá tudo bem. Vambora, entendeu? No seu caminho. Não sei se você sabe que a gente tem um slogan, né, no nosso podcast, que é: Criando Asas, empreender, transforma. A gente entende que realmente o poder da transformação vem através também de questões que a gente acredita realmente, que a gente foi colocado lá para fazer, como a gente contou para você um pouco mais a história do nosso podcast, que de repente vem transformando a vida de pessoas que estão assistindo. E seguindo essa linha do pensamento do empreender transforma, qual a área que você começou a empreender que transformou a sua vida? Que transformou a minha vida foi quando eu fui convidada para assumir uma holding em recuperação judicial. Ali foi o primeiro momento que eu falo assim, que eu comecei a empreender, porque eu entrei com a minha empresa de marketing, comecei com marketing, a empresa foi se transformando, ela foi pivotando para poder atender esse cliente. E de repente eu tô com 2 chapéus, né? O chapéu da CEO e o chapéu de um outro projeto que eu criei paralelamente, que era para encontrar fraudes em processos judiciais para diminuir o passivo dessa empresa. Entende? Então, tem nada a ver com a sua área. Mais ou menos. Narrativa, né? A narrativa, verdade. Processo judicial é o quê? Cada um vai ter que contar uma história, é verdade. Narrativa. E a gente eu comecei a pegar o quê? Padrão. Que é uma coisa que o Flávio Augusto fala muito, né? Quem entende padrão, detecta padrão e repete padrão, faz negócio. Então eu entendi o quê? Existe um padrão. Se existe um padrão, existe um antídoto. Existe o quê? Uma técnica, um formato. É isso. E aí a gente começou a criar um formato para negociação
a partir dessa, que a gente fez o quê? A assimetria de poder de Foucault. Gente, tudo se cruza. Então, assim, para as empresas atuais, porque poucas empresas têm uma área, uma profissional de narrativa, até então eu não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar, uma empresa contratou uma perita em narrativa para mudar aqui a história, né? Quando eu te conheci, para mim isso foi novidade, esse termo. Acho que muitas empresas acabam fazendo isso, mas não tem essa consciência. Sim. Então, por exemplo, na venda, vamos trazer aqui, né, para o nosso público, como a narrativa ajuda, inclusive, uma pessoa a vender? Tá. A venda ela é emocional, é conexão. Por que hoje você me convidou? Porque você teve um bom primeiro contato comigo e eu fiz uma venda ali. Ou seja, a narrativa ela é o tempo todo inconsciente. O que eu visto, como eu falo, como eu me comporto, como eu me expresso. E por isso que ela precede o storytelling. Entende? Primeiro você tem que estar alinhado com você, para depois você transbordar isso para o outro. Perfeito? Perfeito. Então vamos supor. Depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma queda na venda de diamantes. Não era mais aquela pedra que era o suprassumo. Então, a maior parte dos pedidos de casamento eram feitos com outras pedras, rubi, água marinha, e aí vai. E aí, uma empresa, né, entende o seguinte, a gente tem que mudar esse jogo. Como é que a gente vai fazer isso? Contrata uma empresa de marketing e eles associam o diamante ao amor eterno. A mesma coisa que a Copenhagen faz. Ela associou o chocolate a presente. Certo? Sim. Quando eles fizeram essa associação, em menos de 3 anos, a venda de diamantes, de solitários, aumentou em mais de 80%. Ou seja, hoje é muito raro o americano pedir a mão de uma mulher, o americano comum, tá? Não tô falando corte nem nada. E não dar de presente, não presenteá-la com um diamante. Então, pegou aí, né? Okay. Acompanhou. Agora, olha o que isso tá no imaginário coletivo. Quando a gente tem uma amiga que noiva, a gente espera encontrar o quê? Um solitário de diamante. E eu tô falando que isso tem mais quase 100 anos. Ou seja, uma campanha de marketing que mexeu com narrativa, que conectou emocional e símbolo, porque o diamante virou o quê? Amor eterno. É a pedra que dura. Perfeito? É a pedra mais resistente. Então, esse setor de narrativa, ele estaria dentro de um marketing numa empresa? Sim. Ó, o setor de narrativa, ele pode estar dentro do marketing de uma empresa, ele pode estar na parte todinha da gestão da empresa, porque você tem que criar todos os códigos da empresa, todos os manuais, todos os processos da empresa. Ele está dentro também muito da parte de vendas, porque entenda, eu te contei aqui sobre o diamante, você chegou aqui para mim, ele chegou aqui para mim falando, eu vou pedir a minha esposa, eu vou pedir a minha namorada em noivado. Naturalmente eu vou oferecer o diamante. Se ele falasse para mim, mas eu queria de repente ver uma outra pedra, eu chego para ele e conto essa história. Qual a chance dele não comprar o diamante? Entendeu? Uhum. Então, tá dentro também do setor de vendas, tá dentro da política, tá dentro de discurso de casamento. Eu escrevo discurso de casamento, eu escrevo coisa para político, eu analiso reportagem para político, escrevo livro pra gente muito famosa. Inclusive, a Cris acabou de escrever uma matéria, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Do valor econômico. O Valor Econômico me convidou para escrever para me entrevistar justamente sobre o ghostwriting dos famosos, porque eu fiz o ghostwriting de algumas pessoas, eu escrevo desde os 17 anos de idade, e aí, eventualmente, eu pegava o livro de alguém para escrever. Mas sempre pessoas mais próximas, assim. Só que depois que eu lancei meus livros, né, e eu fiz uma campanha de marketing pesada, então eu tive uma venda e uma visibilidade grande por conta disso, pessoas do mercado começaram a me procurar. E aí tá, narrativa e posicionamento. Né? Eu posicionei o meu Instagram e criei uma campanha. Sabe o que Érico Rocha, essas pessoas fazem com campanhas de lançamento? Só que o lançamento ia ser do meu livro. Né? Então eu fiz uma estratégia, entre algumas aspas, parecida, mas para um público completamente diferente. E quando eu vendi o meu livro, a Amazon fez contato comigo e tudo, porque bateu um número de vendas muito expressivo. Tive convite do Copacabana Palace para poder lançar o segundo livro lá, enfim, foi uma coisa realmente que fez barulho, assim, né? Mas um barulho direcionado. Tudo tinha intenção por trás.
E aí, algumas pessoas que começaram a fazer, escrever os livros comigo no Ghostwrite, porque quem não sabe o que é Ghostwrite, normalmente eu falo que eu escrevo livros para pessoas muito ocupadas, né? São as pessoas que têm... porque é melhor que eu falo assim, gente, eu escrevo livro para as outras pessoas. Não, eu escrevo livros para pessoas muito ocupadas. As pessoas são muito ocupadas, elas só têm tempo de me mandar um áudio pelo WhatsApp, elas não querem usar o ChatGPT porque entra naquele formatinho chato. Eu entendo de narrativa, gente. Eu li Filipe da Espanha, Ilíada, Odisseia. Cara, o que eu tenho é arcabouço. Tua caixa de ferramenta é grande. A minha caixa de ferramenta é grande. Eu posso abrir a caixa de ferramenta e falar assim, então, vamos lá, qual narrativa você prefere, né? Mas, então, e aí as pessoas me mandam áudio e eu escrevo esse áudio com uma licença poética, né? Muito direcionada para o que ela precisa. Então, tem uma estratégia por trás. Eu não escrevo livro por escrever, então tem uma estratégia por trás. E aí, fazendo esse trabalho do Ghostwrite, 2 clientes ou 3 clientes meus, eu agora ainda não sei se foram os 3 ou se foram só os 2, mas enfim, comentaram, foram entrevistados pelo Valor e comentaram, falaram assim, mas quem fez o posicionamento seu na rede social? O reposicionamento? Aí, foi a minha Ghostwrite. Mas ela é ghost? Não, ela é perita em narrativa. Só que tudo que trabalha com narrativa, ela faz. Então, ela me ajudou a espelhar. Ele tem a equipe de marketing, eu construí o livro e trouxe a equipe de marketing junto comigo, mostrando para o marketing um caminho que eles tinham que seguir na narrativa. E a gente foi construindo conteúdos, posicionamento, LinkedIn, tudo, a partir daí. Entendeu? E aí mas aí o seu nome no livro sai como uma coautora? Como que nada, você não aparece? Os direitos autorais são todos Tem seus. Um filme que fala sobre isso, até esqueci. Lembrei de uma coisa que você falou hoje, antes a gente estava fazendo um bate-papo aqui. Será que você já contou alguma daquelas 3 histórias que você... Eu já contei, do diamante, tá vendo? A do diamante eu já contei. Né, que essa é a parte da venda, né? A parte da venda. Que assim, dentro você usar storytelling, você usar a narrativa para vender é o que há, gente. Desde que o mundo é mundo, o ser humano adora ouvir história. Então ainda faltam 2 histórias. Ainda faltam 2 histórias. Calma que eu vou contar até o final. Ó, viu o gancho? Gostou do gancho? Tem o momento certo, né? Vou ficar aqui tem esperando. Agora, será que a gente conta... Eu não contei ainda, só o Fábio sabe que a gente tá fazendo um projeto juntas. Então, a primeira vez que eu encontrei com a Cris, ela me falou, né, sobre o trabalho dela. E eu falei sobre a minha vontade também de escrever um livro. E aí a gente já tá também, mas não vamos dar muito spoiler, né? Não vamos dar muito spoiler, mas eu acho que, assim, é um projeto... Isso é interessante da gente falar, porque muito do trabalho de escrita, seja eu mentorando ela para escrever o livro dela, ou seja, como o trabalho de ghost, eu preciso estar envolvida na essência do trabalho, entende? Porque por exemplo, tem projetos que já foram muito grandes e que me chamaram e eu agradeci, indiquei uma outra pessoa, mas que não tinham a ver com as coisas que eu acreditava. Porque daí isso me toma tempo, a ideia não vem, a inspiração não vem, né? E quando tem uma causa, como é o seu caso, que toca num lugar que é muito profundo, inclusive no ambiente feminino, né? E que as pessoas têm muita dificuldade de tratar sobre isso, é um tabu. Um tabu. Então, assim, isso trouxe para mim a perspectiva de eu consigo ajudar a Lu a estruturar o texto melhor, né? Porque muito da mentoria literária também está na estrutura do texto, entende? Quem é o público? O capítulo vai ser mais largo? Vai ser maior? Ele vai ser mais enxuto para dar a sensação de fluidez? Esse público gosta mais de ler? Esse público não gosta tanto de ler? Entende? São estratégias que você precisa considerar quando você vai escrever um livro. E a maior parte das pessoas tem vontade de escrever, como é o seu caso, mas a maior parte das pessoas não tem essa visão mercadológica e comportamental do leitor para colocar dentro do livro, entendeu? E também não sabem nem como começar, né? Às vezes você fala Porque assim... parece que é uma coisa tão impossível. Eu sempre pensei nisso e já até escrevia um pouco. Tanto é que... né, a gente ainda não fez... Ela já teve até um YouTube de viagem, cara. Mas é outra coisa. Por isso que eu até falei com a Cris, né, a gente também tá vendo meu Instagram juntas. Sim. E aí eu falei... Vai ter mudança, hein, pessoal? Vão ter umas mudanças. E eu falei, Cris, eu já mexi no Instagram, mas deixei umas fotos de viagem. E aí, na verdade, ela falou, depois a gente conversa sobre isso pra entender o porquê. Sim. Mas ele já deu um spoiler, né? Eu gosto muito de viajar. Enfim, mas assim, pra gente trazer pra uma pessoa que ela tem uma vontade, ela, né, já vivenciou alguma coisa na vida dela que ela quer compartilhar, ou ela acha que ela tem algo a agregar, qual o primeiro passo pra ela escrever um livro, pra ela criar um material? Então, se ela realmente não sabe de nada. Fala comigo.
Brincadeira. Brincadeira não, é realidade. Não é. Fala comigo, mas assim, pra quem tá em casa e assim, fala assim, mas eu queria começar a rascunhar alguma coisa, você tem que ter muito claro, primeiro, pra quê? Né? Porque, olha só, tem uma palestrante, o nome dela é Tati Delangelo, e ela falou uma frase que me marcou muito e eu uso muito na minha vida pra muita coisa, inclusive na rede social. E eu falo isso para as minhas mentoradas assim, na cara lavada. Assim, vocês vão me odiar por isso, mas eu vou falar pra vocês. Que ninguém quer saber da sua história. Se a sua história não ajudar ela com algo na vida dela. Seja prático, emocional, não importa. Então, a sua história tem que ajudar alguma coisa, tá? Então, quando eu conto a minha história, eu sempre conto a minha história dizendo, gente, eu acredito no meu sonho. Isso me gerou tal coisa, ou seja, onde é que tá as entrelinhas? Isso vai te fazer, se você acreditar no seu sonho, você pode fazer também. Se eu que vim do ambiente hostil e cheguei onde eu cheguei, e ainda tem muita coisa ainda para chegar, por que você não pode? Se eu modulei o meu comportamento, se eu reformulei a minha forma de falar, se Marilyn Monroe mudou, criou um personagem e ela se reconheceu dentro daquele personagem com autenticidade, por que essas pessoas também não podem fazer isso? Entendeu? Sim. Tudo isso pode ser intencional. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou escrever um livro, a primeira pergunta que eu faço é, onde você quer chegar com esse livro? Porque se a pessoa fala pra mim, Cris, eu quero escrever um livro que eu quero deixar como legado pros meus netos. O caminho é um. Cris, eu quero escrever o livro porque eu quero vender muito livro. Eu já vou falar, gente, olha, o livro não se vende muito desde a Mesopotâmia, mas a gente pode tentar. Tudo bem, vamos lá. Né? Eu fiz uma estratégia com o meu que funcionou, mas me gerou... Eu não ganhei dinheiro com o livro. Eu ganhei visibilidade. Autoridade com o livro. Reconhecimento. Né? E aí isso gerou produtoras me procurando para poder... Porque o livro é um romance, né? Produtoras me procurando para poder levar pro Netflix e tudo. Então, assim, qual que é o ponto aqui? Quero escrever um livro. Qual o seu objetivo? Porque se você está escrevendo para guardar na gaveta, ok, vai ser um processo terapêutico. Tem gente que fala, Cris, eu só quero escrever para mim mesmo. Então, você está querendo fazer o que? Um processo terapêutico. Tudo bem. Faz sentido. Porque às vezes tem dores que você precisa botar no papel. Você precisa ler, você precisa dissecar aquilo dentro de você de alguma maneira. E o papel é um caminho para isso. O outro é, Cris, eu quero deixar como um legado pro meu neto, pro meu filho. Ok, o caminho é outro. Cris, não, eu quero lançar pro mercado. Eu quero que o mercado me veja. Eu quero usar isso como autoridade. Eu quero virar palestrante. Eu quero ter um podcast. Eu quero ter visibilidade na mídia. Ou então eu já tenho e eu quero só me reposicionar na mídia, que é o que acontece com a maior parte dos meus clientes de ghost. Eu já sou visto, eu já tenho relevância, eu já tenho audiência, mas eu sinto que eu não tô posicionado. E aí a gente usa o livro pra... como eu falo, é como se eu pegasse uma bacia e fizesse assim, deixa eu dar uma sacudida aqui pra ajustar aqui, joga mais pra cá, vai ficar mais legal pro lado de cá, vamos. Entende? E aí isso já alinhado, inclusive, com os objetivos futuros. Então, tem gente que fala, Cris, eu quero escrever um livro porque eu quero me candidatar daqui a 5 anos. Vambora. Eu já tenho ali o objetivo. E tem gente que me fala, Cris, eu só quero escrever um livro. Aí eu falo, qual o objetivo? Eu não faço ideia. Então, vamos criar essa estratégia juntos. E aí eu começo a fazer o quê? Um trabalho com a pessoa que o que você quer, o que você gosta, onde você quer estar. E aí a gente começa a criar ali o sonho da pessoa. É o quadro dos sonhos da pessoa. E aí eu começo a fazer um trabalho que é análise. A nossa primeira reunião foi só, na verdade, a gente nem falou sobre o livro, foi só eu falando sobre mim, né? Sim. Quem sou eu, pra Cris me conhecer melhor e me ajudar a estruturar. Então, eu até passei por escrito tudo que eu tinha feito, mas ela nem tinha lido ainda e, na verdade, foi mais, né, pra ela me conhecer. Que é fundamental. É fundamental. É aquela história, um médico ele não tem como receber um paciente e sair indicando medicamento se ele não entende o passado do paciente. É uma anamnese, né? É uma anamnese que eu tô fazendo ali, entendeu? Até então, porque, como você mesma disse, às vezes a pessoa, nem ela se conhece, né? Ela começa por um caminho e depois você fala, mas aí, você já percebeu que não é isso? Tem uma outra coisa que é uma virada de chave, que é o seguinte, literalmente uma virada de chave, é você pensar fora da caixinha. Normalmente, a gente tem dificuldade de se ver, né? José Saramago já falava, precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Quando você vem conversar comigo, eu consigo te enxergar, claro, com toda a minha bagagem, né? Com todas as minhas leituras e os meus símbolos, que não significa dizer que a forma que eu te vejo é o que você é, tá? Mas eu consigo te enxergar por outro ângulo. Quando eu consigo enxergar por outro ângulo, ou seja, eu não estou imersa na história, eu consigo pensar fora da caixa. Eu sou a pessoa de fora, com uma outra bagagem, com uma outra vivência, com outras coisas que posso te agregar nisso. E aí vem a segunda história.
Ainda temos mais uma ainda, mas vamos prestar atenção nela, porque a primeira foi ótima. Que é, logo depois da Segunda Guerra Mundial, começaram as construções dos arranha-céus, lá em Nova York, principalmente, né? E os arquitetos e engenheiros se depararam com um grande problema, que era o tempo que os elevadores demoravam para subir, para percorrer. E que as pessoas entravam nos elevadores e elas tinham uma sensação claustrofóbica ali dentro, porque ficavam muito tempo ali. A gente está falando de prédios altíssimos, já no pós-Segunda Guerra. E os Estados Unidos precisava mostrar o quê? Que estava forte, Sim. que ganhou. Né? Então, os arranha-céus são uma expressão de potência, né? São um símbolo de potência. Aliás, a arquitetura é o lugar onde tem mais símbolos da vida, né? Enfim, e aí o que acontece? Tava todos os arquitetos, todos os engenheiros pensando em maquinários, de tudo quanto é lugar, tentando elaborar, fazer verdadeiras acrobacias para fazer o elevador subir mais rápido, sem que as pessoas tomassem tranco, sem que as pessoas ficassem com o estômago embrulhado, esse tipo de coisa, sendo confortável. E aí vem um arquiteto e diz: por que a gente não coloca espelhos dentro do elevador? Daí surgem os espelhos. Pensa só numa coisa. Ele não foi no óbvio, que era como fazer o elevador subir. Ele foi, qual é a sensação que a pessoa tem? Tá ali. Tempo. Tempo não passa. Como eu faço o tempo passar? Ela se olhando no espelho, se arrumando. Se distraindo. Se eu coloco, qual é a distração maior do que se olhar no espelho? Hoje em dia a gente não consegue mais entrar num elevador, a gente já entra direto se olhando. Não, e parece que a luz é ótima pra você espremer um cravo, né? É sempre assim, você entra e você vê o cravo. Você fala assim, gente, eu não vi esse cravo durante 3 anos da minha vida na minha casa. Eu entrei nesse elevador, vi. Né? E é sempre antes de uma reunião importante. Então, assim, era o espelho, ou seja, pensou fora da caixinha. E aí, eu costumo falar o seguinte, inclusive hoje eu passei por um problema com a Meta, que foi absurdo. Absurdo. Eu fui pra Palo Alto, então eu falei assim, quando o problema aconteceu, eu botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Chamei a minha equipe e falei assim, gente... E você trabalha diretamente, né, com o Instagram. Eu falei assim, gente, a gente vai ter que resolver isso. Eu não tava tendo acesso ao meu Instagram. Eu falei assim, cara, como é que eu vou resolver isso? E, gente, ó, deve ter algum gestor de tráfego, pessoa... era fácil. Não. Não era. Tá? Tinham 6 cabeças numa mesa, pessoas que vieram de Palo Alto, pessoas que trabalham comigo há um tempão. Teve gente que até eu chamei pra ajudar, pra contribuir. O que é Palo Alto? Palo Alto, Vale do Silício. Onde fica a Meta, a Microsoft, as maiores empresas, a Tesla, as maiores empresas do mundo, né? É o centro de tecnologia que hoje tem um hubzinho ali também em Miami e tal, mas enfim... E eu falei assim, gente, não é possível. Aí tava todo mundo quebrando a cabeça, o que ia fazer. Eu falei, gente, só um minutinho, eu vou beber uma água. Eu saí, peguei um copo d'água, pensei assim, gente, não é possível, a Meta não vai me vencer não, cara. Não vai, eu vou arranjar uma solução. Voltei e falei assim, e se a gente fizer de tal jeito? Tanto é que um dos meninos estava na mesa e falou assim, gente, pode ser a House. Você saiu, voltou. E se a gente fizer de tal... E era uma coisa tão óbvia. Só que era um óbvio pensado ao contrário, você tá entendendo? Uma reengenharia. Na verdade, eu não estava indo na engenharia do elevador. Eu tava indo do espelho. E aí a gente fez, resolvido. Você sabe qual é o objeto mais fotografado atualmente? Mais fotografado? Não faço ideia. É o espelho. Todo mundo para em frente ao espelho para tirar foto. As pessoas só esquecem que você, na verdade, está tirando foto da imagem. Do espelho. Do espelho. Entendeu? Exatamente. Então imagina um lugar sem espelho, né? A gente tá chegando no final, infelizmente. Calma, ainda falta uma história ainda, cara. Então, mas eu queria que, pra finalizar, enfim, você, né, eu queria que você trouxesse para as pessoas que estão assistindo... Passou voando. Passou voando, são muitos assuntos. Caramba, a gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer parte 2 com ela. O que para uma pessoa que tá assistindo hoje, para ela colocar em prática na vida dela, então hoje ela já consegue, né, começar a dar resultado. Perfeito. Né? O que você indica, então, quanto a narrativa, posicionamento, a partir de hoje, ó, eu consigo te mostrar que você consegue ter um resultado. O que você indicaria? De imediato, usando já o exemplo do elevador e o exemplo do problema da Meta. É quando você estiver na frente de um problema, seja ele qual for, você, antes de falar, eu não consigo, você pensa, como eu faço? E sempre alimentar a narrativa de que, gente, o mundo tem muita gente. Com certeza alguém já passou por esse problema. Com certeza alguém já viu essa solução. Então, se você está passando por isso,
Ao invés de falar, meu Deus do céu. A sua narrativa interna tem que trabalhar. Você para, respira e pensa. Como? Esquece o não. Pensa no como. Do como, do ponto de vista do subconsciente, ele vai estar buscando no seu labirinto mental, dentro de tudo que você tem, todas as suas caixinhas do seu subconsciente, ele vai estar procurando essa solução, dentro do arsenal que você tem. Entende? E toda vez que você conseguir a resposta, e você vai conseguir essa resposta, você aumenta o seu repertório mental. Então, você passa a ter mais um caminho no labirinto que foi aberto, neuroplasticidade. Então, do ponto de vista de posicionamento, que é sempre o transbordo da narrativa interna, bateu um problema, pensa, como? Eu acho que trazendo para uma linguagem mais, talvez fácil para algumas pessoas, é mudança de perspectiva. Sim, talvez. Total. É olhar o copo meio cheio. Então, não assim, meio vazio. eu tô passando por um problema, que talvez possa ser o problema mais difícil da sua vida que você tá passando por esse momento. Então, não é ficar preso, né, se lamentando, mas o que esse problema tá trazendo de benefícios pra minha vida? E ir um pouquinho mais além, que é o como eu resolvo, né? É você parar de olhar pra dor e você olhar pra solução, pro movimento. Então, assim, é você olhar e falar assim, ok, eu tenho esse problema. Ele vai mudar? Não vai. Vai adiantar eu ficar chorando? Não vai. Então, como eu resolvo? Gente, tudo tem solução. Menos a morte. Sem dúvida. Né? A morte, quando bate para buscar, tem até alguns filmes da negociação, né? Do que tem o Brad Pitt, né? Que ele interpreta a morte, mas tudo tem solução. Então, é você sempre pensar, qual é a solução? E alimentar dentro de você sempre aquela narrativa que, se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Gente, se a Anitta saiu de Honório Gurgel, gente, e conseguiu chegar onde ela chegou, ai, Cris, mas os métodos são... Cria métodos melhores. Vai atrás do que você quer. Entende? Acredita, né? É alimentar essa narrativa dentro de você. Lu, a gente não consegue nada se a gente não alimentar a narrativa que a gente tem dentro da gente sobre a gente. Isso é identidade. E acho muito legal também, então, hoje, todo mundo parar e olhar, né, o autoconhecimento de eu tô apresentando pro mundo uma narrativa correta perante o que eu quero passar. Então, assim... Onde você quer chegar aonde também, você né? quer chegar. Então... Aí a gente pode entrar em todos os aspectos, né, Cris? Como você se veste, tudo. como você tá se portando no Instagram. Porque, como você disse, tudo comunica. E tudo tá interligado. Tudo Hoje, tem uma que tá empresa que vai te interligado. contratar, ela vai olhar seu Instagram. Então, por exemplo, eu trabalho com joias. Eu preciso falar de joias no meu Instagram. Eu preciso conhecer a história do diamante. Eu preciso dar um Google e conhecer a história da água marinha. Ou pelo menos ter uma história bacana para contar sobre isso. Eu preciso conhecer, porque isso aqui vai... No momento de uma venda, isso determina o fechamento da venda ou não. Né? No momento que eu estou ali numa relação. Então, assim, como é que está seu Instagram hoje? Ele está realmente te representando? Está realmente representando onde você quer chegar? Como é que está seu LinkedIn hoje? Está parado, as moscas? Pô, isso é um sinal. Se o seu LinkedIn está parado, as moscas, significa dizer que você não está tão aberto para o mercado de trabalho. Como é que está o seu TikTok? Hoje as pessoas mexem muito com o TikTok, né? Sim. Como é que está o seu TikTok? Você está postando só dancinha? Mas você quer o quê? Ser bailarina do Faustão? Eu nem sei se mais tem balé do Faustão. Quer ser o quê? Ah, não quero ser isso. Então, a dancinha, será que vai funcionar? Ah, mas a dancinha pode ser um atrativo visual. Entendi como estratégia. Mas o que você vai botar como texto? É você ir montando isso. Ter uma cabeça estratégica para isso, sabe? E falando de joias, a gente tem um presente pra você. Ai, gente! Da Roma Anel, claro. Melhor semijoias do Brasil. Posso abrir? Claro, Até porque se você não gostar, a gente tem que trocar, né? Vê se está de acordo, De acordo se ela com- se com- representa a sua Nossa, narrativa. Exatamente. Super Se a gente gente. conseguiu ler Ler você. você. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. É uma gota reta, apontada pra baixo. Eu sou uma pessoa muito clássica, né? E eu, muitas vezes me posiciono muito na energia masculina por causa do que eu trabalho e com as pessoas que eu tenho um relacionamento. E é falocêntrico. Sim. Sim. É reto. Eu pra eu baixo. achei que... Ele tem essa tudo a coisa ver.
né, do Empoderamento, eu achei. ele transita pelo masculino também, pelos símbolos masculinos, arquétipos masculinos. Gente, depois, eu não quis dizer exatamente o que significa. Sim, mas a gente entendeu. Mas, de fato, a gente vai ter que fazer uma outra participação a gente tem que dela. fazer uma parte 2. Até porque a gente, primeiro que eu não quero que você conte mais a terceira história, porque a gente vai ter uma abertura pra gente poder já começar com uma terceira história. E ficou muito claro pra gente, né, pra mim e pra Luana, que eu tenho certeza, não perguntei pra ela, mas eu vou afirmar que eu tenho certeza, que a gente simplesmente começou uma nova narrativa num novo espaço, trazendo você pra esse momento. Muito simbólico isso, gente. Muita coisa. É muita coisa. Muito a gente nem percebeu, ou talvez eu não percebi, talvez ela tenha percebido, eu não me dei conta, eu tô me dando conta agora, Muito que simbólico. você trouxe pra gente uma nova leitura do que a gente vem fazendo, que a gente não tinha ainda ocupado esse espaço. Entendeu? E aí vem com você com isso. Eu falei, caramba, não tô nem acreditando que tá acontecendo. Obrigado, tá? A gente comentou com a Cris que as coisas nas nossas vidas, elas vêm acontecendo naturalmente, Sim, né? sim. Então, como a Cris falou de Deus, a gente também tem... a gente acredita que o nosso encontro, né, realmente Encontro tem de um alma. objetivo, é o encontro de alma. Quando eu conversei com a Cris sobre o Criando Asas, ela me perguntou sobre o projeto, eu falei, Cris, a gente não tem um briefing, a gente leva muito pro emocional, porque a gente acredita que a história da pessoa, É que né, vai fazer a tudo diferença. tudo que ela passou, e é nisso que a gente gosta muito de entrar, então por isso que a gente gosta de escutar, né, da onde que veio essa força, porque muitas pessoas não acreditam em si porque olham pro passado delas e acham que elas não conseguem menor ter do que elas um acreditam. futuro diferente. E a Você nossa... contou exatamente isso, né? A ideia do Criando Asas é justamente mostrar que a maior parte das pessoas que estão chegando lá também tiveram uma história difícil, mas elas superaram essas histórias, se transformaram, né? Todos nós temos histórias tristes, difíceis, mas o que faz a diferença são as pessoas que não desistem, porque vão ter muitos obstáculos, né, Cris? Sempre tem. Você teve, com certeza, também no seu caminho muitos obstáculos. Muitos obstáculos, gente. Eu fui asfixiada financeiramente, eu quebrei financeiramente. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Né? O que eu sei fazer? E aí é uma virada de chave, que foi um momento onde eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu já quebrei mesmo, já vou estar endividada, agora eu vou fazer o que eu amo. E aí a coisa virou. E aí, Cris, eu fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz com o que a gente conversou hoje. Eu acho que a gente vai realmente chamar você. Não, e depois, quando a gente lançar o meu livro, a Cris vai vir aqui vir também pra gente mostrar. Então, a Cris vai virar nossa convidada especial. Cris, fala inclusive o nome do seu livro, seu Instagram, o seu grupo de mentoria. Tá. Isso. Vamos lá. O meu Instagram é Cris com uma cola, Cris com H, com uma cola com K. Ó, já fiz até o slogan. Ó. E o meu livro é a novela favorita de vocês. É o primeiro livro, tá? E o segundo livro é Nem Bruxas Nem Santas, Apenas Ovelhas Negras. Ele tá em formato digital hoje na Amazon. E pelo meu Instagram você tem um linkzinho lá que você consegue ter acesso. O segundo livro fala sobre justamente histórias de mulheres, todas empreendedoras, ou do mundo político, ou do mundo acadêmico, que superaram grandes situações da vida delas e viraram a chave. Por isso, Ovelhas Negras. Fantástico, fantástico. Cris, eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço, espero que a gente se reencontre de verdade. Presente. E a próxima vez você vem com ele. Mas é isso, acho que a gente tem muito para crescer juntos, tá? A gente realmente aprendeu muito hoje. E a gente vai transformar as próximas oportunidades em acontecimentos que vão mudar a nossa narrativa, pode ter certeza. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a Cris pode estar respondendo também, né, Cris? Ela entra, responde ali, conversa com vocês, tem essas trocas. Então, curtam, comentam e se inscrevam no nosso canal. Beijo! Valeu, tchau, tchau. Obrigado.